Boa noite a todos. Shalom Lekulam. Aqui eu Nissim mais uma vez, compartilhando mais um estudo. E esse estudo está intitulado com o nome de Acionando a Fé. E dessa vez nós vamos falar de fé, inspirando na história de Abraham Avinu. Abraham Avinu é Abraão, nosso pai, né? Você sabe que ele é considerado o pai da fé. Para começar, gostaria de fazer uma observação, uma reflexão com vocês. Nós vivemos agora num mundo cheio de incertezas. Eu não sei se vocês já estão com essas incertezas, eu tenho certeza que a maioria está, mas eu diria para vocês, as incertezas, elas giram em torno de perguntas que a gente se faz do tipo: o que será do mundo? O que será desse nosso mundo com essa pandemia, com essa nova onda do coronavírus? Dizem da terceira onda, quem sabe quarta, ninguém sabe o que está acontecendo direito. Essa vacina que está chegando, será que... Esse será tem uma porção de serás que cada um está se fazendo? Não quero colocar a minha opinião para não influenciar ninguém. O que será do meu trabalho? Eu perdi meu emprego. O que será do meu negócio? Eu tive que fechar minha empresa. Eu acho que vou ter que dar uma parada com tudo. São perguntas que a gente vai se fazendo, né? Eu acho que o mundo vai acabar. Será que o mundo vai acabar? Eu acho que está chegando a hora. Eu vou cancelar todos os meus projetos. Enfim, com tantas perguntas que a gente pode estar se fazendo, a pergunta, na verdade, no fundo, é: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer perante uma situação como essa que está acontecendo no mundo? E eu vou dizer para você, a resposta é a seguinte, presta bem atenção. Mantenha firme a esperança. Mantenha firme a esperança. E o estudo de hoje ele vai falar muito sobre isso. Então, se você se identificou com essa ideia, fica comigo. Vamos ouvir o que foi feito nesse estudo, que vai interessar muito cada um de vocês. Inclusive, se eu vou falar daqui a pouco com algumas pessoas idosas. Eu me considero idoso também, claro. Então, se você for idoso como eu, ou mais do que eu, ou menos do que eu, um pouquinho, presta bem atenção. Tem muita coisa interessante nesse estudo. No último estudo, que foi intitulado de Importância da Fé e Ler a Bíblia, ou seja, estudar a Bíblia, nós vimos a importância da fé. Mas nós vimos a importância da fé verdadeira. E não sei se vocês lembram, mas fé verdadeira é aquela que independe de circunstâncias. Você acredita naquilo que você não vê ainda. É a própria definição de fé. E hoje nós vamos entender muito melhor sobre tudo isso, e nós não poderíamos deixar de falar do pai da fé, que é o Abraham Avinu. Afinal, por que eu estou falando de Abraham Avinu? Se Abraham Avinu ele é o patriarca judeu, isso deveria interessar só aos judeus. Eu acho que não. Eu acho que vocês deveriam saber, por isso que eu trouxe esse versículo, que diz o seguinte: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que promessa é essa? Nós vamos ver no decorrer, mas você sabe, né? Portanto, você que é seguidor de Jesus, você que aceitou Jesus, você também é descendente de Abraão e você também é herdeiro de acordo com as promessas. Então, vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Abraão morreu com 175 anos de idade. E a descrição do falecimento de Abraão, ela está em Gênesis 25:8. Eu coloquei esse versículo, trouxe até em hebraico, porque na tradução esqueceram, acho que deixaram, ou não conseguiram entender. Tem uma palavra que não foi traduzida. Essa palavra é vessaveia. Ela está aí assinalada com uma seta, e essa vessaveia, na verdade, ela representa a felicidade. Então, está dizendo que Abraão expirou, morrendo de boa velhice, velho e farto de dias, feliz, e foi congregado no seu povo. Mas é importante dizer que ele estava feliz, estava pleno, quando ele faleceu com 175 anos.
Vamos analisar um pouquinho a vida de Abraão, do Abraão, né? Abraão. Deus fez muitas promessas a Abraão. A gente poderia citar aqui algumas. Eu trouxe aqui as principais. Será pai de muitas nações. Não se chamará mais Abraão, mas Abraham. A diferença entre Abraão e Abraham, na verdade, é uma letra, que é o rei, né? Do Abraham. Esse rei, na verdade, os estudiosos dizem que Deus deu uma letra do seu nome para Abraão. Então, em vez de Abraão, passou a se chamar Abraham. E esse rei faz parte do tetragrama, Yud-Rei Vav-Hei, que tem 2 reis, na verdade, né? E queria até complementar, não está escrito aí, mas a Sara também, quando mudou o nome, ela recebeu mais um rei, né? Muito bom. Será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto, né? Te farei frutificar grandissimamente. Então, olha as promessas, né? De ti farei nações e reis sairão de ti. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma grande bênção, uma bênção. E em Gálatas a gente vê esse versículo muito famoso também. Olha agora para o céu, para os céus, né? E conta as estrelas, se você pode contar. Assim será a tua descendência. Então veja só quanta coisa que Deus promete. A gente percebe que na morte de Abraão, ela foi repleta de gratidão ao Deus, ao Eterno, né? Pelo quê? Pelas promessas e pelas bênçãos recebidas. Mas eu queria observar que nem todas as bênçãos recebidas foram recebidas no tempo de vida aqui na Terra, do Abraão, né? Muitas vieram depois, através do seu filho, através do Isaac. Muito bem. Eu queria ressaltar essa passagem, que quando Deus chega a Canaã, quando Abraão chega a Canaã, Deus diz a ele: até onde seus olhos podem ver, eu te darei. Olha só, eu te darei tudo que você consegue ver. E que seria uma herança perpétua para ele, herança perpétua para ele e seus descendentes. Quem são seus descendentes, né? Nós também somos descendentes dele. Agora, uma reflexão para nós todos. Apesar de tantas promessas maravilhosas que Deus fez para Abraão, será a gente poderia dizer assim: puxa, Abraão teve uma vida com tantas promessas de Deus, ele deve ter tido uma vida muito tranquila, muito legal, né? Mas será que Abraão teve uma vida tranquila? Eu queria citar 2 passagens para que vocês possam analisar se realmente essas promessas todas trouxeram tranquilidade, entre aspas, para a vida de Abraão. Nós conhecemos essas 2 passagens. A primeira é vai-te. Na verdade, foi uma instrução que ele recebeu quando ele era novo ainda, para deixar as casas dos pais dele, deixar a terra dele, deixar... O versículo está aqui: sai-te da tua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, para a terra que eu te mostrarei. Ele teve que sair, o pai dele, não sei se vocês sabem, mas ele trabalhava com estátuas, né? Ele fabricava deuses para idolatria mesmo, né? E ele tomava conta, quando o pai saía, ele tomava conta daquilo, né? Mas ele nunca acreditou de que aquilo fosse Deus mesmo, né? Porque ele quebrou, enfim, isso é uma história que a gente pode contar uma vez para vocês de novo. Então, quando ele era novo, ele já deixou de ser idólatra e teve que ser da casa dos pais dele, né? Para onde? Para uma terra que ele ainda não sabia qual era, mas tinha uma promessa de que Deus mostraria. E assim mesmo ele foi. Outra passagem: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, e oferece-o em holocausto sobre uma montanha que eu te direi qual é. Olha só que situação que Abraão tem passado, né? É daí, inclusive, que a gente sabe que ele foi, em função dessa passagem, que ele foi considerado o pai da fé, porque ele imediatamente ele atendeu. Depois veio o anjo, não permitiu, enfim, essa história vocês conhecem. Foi uma passagem tranquila? Ele teve uma vida tranquila? Acho que não, né? Ele teve uma vida realmente com muitas tribulações.
E a gente sabe que Jesus nos deixou claro, né, de que nós, nesse mundo, nós teríamos tribulações. Ele nunca disse que nós não teríamos tribulações, mas que ele estaria conosco para enfrentar as tribulações. Por isso eu quero dizer para vocês, nem por tudo isso que aconteceu, Abraão ficou acomodado, esperando que Deus pudesse cumprir com suas promessas. Nós vamos analisar isso com com a próxima parte do estudo. Abraão tinha 137 anos quando a Sara faleceu. E se vocês forem ver o Gênesis 23, do 1 ao 20, vocês podem ler lá tranquilamente, vocês vão ver que ele não tinha nenhuma terra para poder enterrar a Sara. Ele estava até negociando uma terra para poder enterrar a sua esposa. Né? O filho dele, Isaac, nessa altura, ele estava solteiro ainda com 40 anos de idade, mais ou menos, né? E a pergunta é como é que se cumpririam as promessas se o Isaac, filho dele, não casa? Como é que vai fazer gerações novas? Como é que vão frutificar? Como é que vai ser isso tudo que Deus prometeu? Teria que estar casado, teria que começar uma vida teria que começar a frutificar. Não é isso? Abraão havia entendido que, nesse momento, com tudo isso que está acontecendo, ele havia entendido que para Deus cumprir com as promessas, ele deveria fazer a sua parte e não esperar que Deus faça tudo acontecer por conta dele mesmo. Que teria que fazer a parte dele. Então, o que Abraão faz aos 137 anos de idade? Presta atenção, 137 anos de idade. Ele casa novamente. Ele casa com Quetura. Com Quetura ele teve mais 7 filhos. Ele escolheu e providenciou uma esposa para Isaac, mandou o servo dele, Eliezer. Ele escolheu uma esposa que fosse capaz de cumprir com o propósito de Deus, que seria ser uma esposa de um patriarca. Posso dizer para vocês que Abraão acionou a fé que ele tinha, acionou a sua fé. Somente para deixar agora mais uma ideia colocada, nesse versículo de Mateus 17, 20, Jesus ele fala com seus discípulos, e o mais importante, o mais que eu quero destacar nisso é o seguinte: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte. Eu coloquei em vermelho para vocês entenderem que se nós não dissermos, ele falou para os discípulos, se vocês não disserem, não vai acontecer nada. Vocês têm que dizer a esse monte, passa daqui para colar. Mas se vocês não disserem, nada vai acontecer. Então, sempre nós temos que fazer a nossa parte. E nesse versículo de Mateus também deixa outra vez muito claro: pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Portanto, tudo que a gente tem que fazer depende de uma ação nossa anterior. E Tiago confirma de que fé sem obras é morta. Tem que ter uma ação. Agora, pensa comigo. Deus salvou, Noé? Salvou, né? Mas Noé teve que construir uma arca. Se Noé não construísse a arca, não ia acontecer nada. Deus não ia salvar Noé se Noé não construísse a arca. Deus não deu uma arca para Noé. Deus deu a terra de Israel, a Israel, não é isso? Mas quem teve que trabalhar para conseguir, quem teve que participar das guerras? Os judeus. Israel teve que batalhar, né? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Claro que tem. Mas a ação para conseguir a realização desses propósitos, todos seus e meus, depende de nós. Por isso eu quero dizer para vocês, não devemos fazer como muitos que ficam de braços cruzados esperando as promessas se cumprirem. Vou repetir. Não devemos fazer como muitos que ficam de braços cruzados esperando as promessas se cumprirem. Aquilo que é para nós fazermos, Deus não colocará a sua mão. Vai depender de nós. Portanto, pense nisso. Você está fazendo a sua parte?
Deus tem um propósito na sua vida, com certeza. Queria te mostrar mais um detalhe. Abraão deixou, ele não terminou a obra dele, mas ele também não parou de fazer porque ele ia morrer. Ele não parou, mas o que ele fez? Ele preparou Isaac para a continuação de sua obra. Se vocês forem ver a palavra, vocês vão ver que é exatamente isso que aconteceu. Isaac continuou a obra que foi iniciada pelo pai dele, Abraão, e assim Deus conseguiu, na medida que for acontecendo o tempo, Deus faz tudo no seu tempo, ele conseguiu realizar as obras prometidas, as promessas dele para Abraão e também para Isaac. Outro exemplo, Jesus não viu pregar o evangelho, ele não presenciou, ele não viu como é que foi pregado o evangelho. Mas o que ele fez? Ele preparou seus discípulos para isso. Ele preparou todos os seus discípulos para que eles fossem pregar o evangelho a toda criatura. Aonde? No mundo inteiro. Você se considera discípulo de Jesus? Você considera? Eu me considero. Você está fazendo a sua parte? Pensa. Não precisa me responder, não precisa responder para ninguém. Mas pensa contigo mesmo. Você está fazendo a sua parte? Só posso te dizer glória a Deus. Glória a Deus que você está fazendo. Mas se você não estiver, esse é o momento de reflexão que você pode mudar esse rumo e fazer alguma coisa a mais. Deus tem um propósito para cada um de nós. Já disse isso, vou dizer de novo. Deus tem um propósito para cada um de nós, mas é para quem? O seu propósito é diferente do para você é uma coisa, para mim é outra. A nós cabe a tarefa de trabalharmos para que Deus realize os seus propósitos em nossas vidas. Não esqueça isso. E aí você pode estar me perguntando, ou pode estar se perguntando, mas eu não sei qual é o propósito que tem Deus na minha vida. Você não sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Se você pensar um pouco, porque lá você vai ver que lá no fundo você sabe, lá no fundo todos sabem, nós sabemos o que Deus tem como propósito na nossa vida. Mas eu quero te sugerir, se você acha que realmente não sabe, ore para Deus, peça para Ele te revelar isso. Mas peça querendo realmente saber de verdade. Porque se você orar querendo saber, quer dizer, não quero saber, mas se quiser, não quero saber, Ele sabe se você realmente quer. E se você não quer, você vai perder tempo. Então, primeira coisa, queira saber qual é o propósito de Deus na tua vida. E se você ainda não achar sozinho, ore e Deus com certeza vai te revelar. Muito bom, agora eu quero falar com algumas pessoas aí que estão me ouvindo, que estão com mais de 60 anos, mais de 65, 70, 80. Fala comigo, vamos ver, presta atenção naquilo que nós vamos falar aí. Vai interessar você. Você e todos aqueles outros que também não têm essa idade, porque a ideia é a mesma, né? Muito bom. Você sabia que Moisés também morreu? Ele tinha 125 anos, mas ele morreu com total vigor. Quer ver onde é que está escrito isso? E Moisés, na idade de 125 anos, quando morreu, os olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Como é que está seu vigor? Quantos anos você tem? Como é que anda o seu vigor mesmo? Vamos ver, Salmos. Na velhice ainda darão frutos. Você continua dando frutos? Continua. Você está fazendo a sua parte? Serão viçosos e vigorosos. É assim que você se sente? Viçoso, vigoroso? Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. É isso, é isso. Olha que lindo esse versículo, né? Muito bom. Mas mesmo com tudo isso, eu gostaria de ressaltar a vocês que, mesmo com tudo que Moisés fez, Moisés não entrou na Terra Prometida. Ele trabalhou, mas ele não viu a Terra Prometida. Mas, como vocês também devem saber, ele preparou Josué para continuar a cumprir os propósitos de Deus na sua vida. E foi assim que aconteceu. E você sabe que foi assim, né? Se vocês pegam aí a Bíblia de vocês, está tudo escrito lá.
Alguns de vocês podem estar se perguntando: quanto tempo eu tenho mais de vida? Quanto tempo mais eu vou viver? Eu já sei, vou te responder. Sabe quanto tempo mais você vai viver? Eu não sei. A resposta é: eu não sei. E quer saber mais? Você também não sabe. A única coisa que você e eu sabemos, não sabemos não, temos certeza que um dia nós todos iremos e não tem como escapar disso. É assim que é, e é assim que sempre foi, e é assim que vai continuar sendo. Então, olha, enquanto Deus, enquanto o Eterno, enquanto Deus nos conceder viver esta vida neste mundo, vamos viver esperando no Senhor. Nos esperemos no Senhor. Por isso, por isso que eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse versículo de Salmos. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Esperança. Então, vive na esperança do Senhor. E se ainda assim você não conseguir te atingir de alguma forma, se espelha nesses exemplos. Você já ouviu falar do Joe Biden, que acabou de ganhar as eleições dos Estados Unidos? Sabe quantos anos ele tem? É isso mesmo, 78. O Donald Trump, ele está com 74. Essa Nancy, ela está com 80 anos e hoje ela é presidente da Câmara dos Estados Unidos. O prefeito eleito mais velho do Brasil tem 95 anos, foi um prefeito eleito lá em Muriaé, no estado de Minas. Portanto, não deixe de colocar o seu plano em ação, porque se você se sente sem vigor, Deus te proverá o vigor necessário para que você consiga chegar lá. Quer mais 3 exemplos? Você está se sentindo muito velho, não tem vigor. Olha só, o Henry Nestlé, você já sabe quem é. Ele inventou a farinha láctea, ele tinha 52 anos. Quantos anos você tem? O Pemberton, John Pemberton, ele inventou a Coca-Cola, ele tinha quanto? 55 anos. Charles Flint, da IBM, ele criou o grupo aos 61 anos. Charles Flint, ou Flint, não sei o nome dele, como é que pronuncia. 61 anos. Então, saiba que você também pode. Não, você também pode não, você também pode e deve. É assim que você vai conseguir, é fazendo, é acionando a tua fé. Então, vamos ler junto. Isaías 40, 31 diz o seguinte: aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, como disse, serão renovadas as suas forças, voam alto como águia, você vai conseguir coisas muito grandes, correm e não ficam exaustos, vocês vão ter energia, andam e não se cansam. Mas esse esperam no Senhor, ele não vem do verbo esperar. Cuidado com isso. Ele vem do verbo esperançar, de esperança. Não esqueçam isso. Espero no Senhor, no sentido de esperança. Entenderam? O que vocês acharam até aí? Se vocês acharam bom para vocês, eu gostaria que vocês agora me acompanhassem numa reflexão final. Imagine que você esteja agora diante do Senhor Jesus e que Ele está do seu lado, Ele está olhando para você e Ele vai conversar com você. Veja só aquilo que Ele quer dizer para você. Ele está dizendo para você o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Você crê realmente isso, de verdade, do fundo do seu coração? Se você crê, diga assim, amém. Diga amém, bem forte, diga amém. Diga eu creio. Ani ma'amin, eu creio. E comece a partir deste momento a acionar a sua fé. Então promete para você mesmo, não precisa prometer para mais ninguém. Prometa a você mesmo que a partir de hoje você vai acionar a sua fé. Você vai colocar seus projetos para frente. Você vai começar realmente a acionar a sua fé. Certo? Em nome de Jesus. Era isso que eu queria falar com vocês. Agora, como sempre, vamos fazer uma oração final. Gostaria de pedir a cada um de vocês que feche seus olhos. Pense que o Senhor Jesus está aqui conosco. Ele está conosco. E olha, deixa Ele falar contigo também. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta foi a palavra, a sua palavra, que me foi indicada pelo Senhor para que eu passe a todos eles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me ensinou, por tudo aquilo que eu tenho feito. Eu espero que essa palavra realmente venha surtir o efeito que o Senhor gostaria muito que a cada pessoa que fosse ouvir essa palavra, que atingisse ela num determinado ponto que ela precisa, Senhor. Senhor, deixa eu aproveitar esse momento que nós estamos hoje no dia de Natal, no dia 25. Eu quero dizer que, para mim, esse dia 25 é o nascimento do Senhor dentro de mim, Senhor, dentro do meu coração. Para mim, representa muito esse dia. Não precisa ser esse dia, porque esse nascimento é todos os dias. Mas hoje, se tiver que representar alguma coisa, é o nascimento do seu, da sua presença dentro de mim, Senhor. Então, pelo isso, eu quero agradecer muito. Muito obrigado por tomar conta da minha família, por tomar conta dos meus filhos, dos meus netos, da minha esposa, dos filhos dela, dos irmãos dela, da família dela, de todos. Obrigado pelo pastor João, pela pastora, sua saúde, da pastora Suzy. Eu sei que o senhor está na linha de frente para tomar conta da pastora Suzy também, Senhor. Obrigado pelos nossos pastores. Obrigado pelos nossos presbíteros, pelos nossos líderes, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Só posso dizer obrigado e desejar que cada dia mais tenhamos mais pessoas que realmente festejem cada dia mais o nascimento do Senhor no coração de cada um deles, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E a você que está me ouvindo, muito obrigado por ter assistido a essa palavra, e que Deus abençoe a sua vida e todos da sua casa, em nome de Jesus.